Sim, gente, continuando. Então aqui eu vou colocar um banco de dados bem simples, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Ele tem duas espécies de peixes, de água doce e de água marinha, né? Com essas variáveis, aí tem o sexo e o grupo 1 e o grupo 2, que se eu não me engano é se eles pertencem a é o mais importante, que é o objetivo da pesquisa. Saber se é do Canadá ou é do Alasca, tá? Mas é especificamente para conhecer a região, tá? Então, tá aqui transformando em fator. Eu quebrei em duas partes com esse comando split, né? Com um banco de dados através da variável grupo, que é o que é mais importante. Então tá aí, eu vou ter dois bancos de dados x1 e x2, que vai ser da lista 1 e da lista 2. Vejam, o x1 que é que ele vai ter? Group igual a 1. x2, grupo igual a 2. O professor não poderia fazer isso de forma mais objetiva? Poderia, mas eu quis quebrar. Eu poderia utilizar o comando mais simples, né? Colocar com operações lógicas, com grupo igual a 1. Aí ele já montaria o grupo só dos níveis que tem o grupo 1, só dos dois. Aí aqui, mas foi uma opção minha, tá? Então aqui eu coloquei, ó, x1 barra x2 barra, as duas médias de cada grupo, veja. Então, pedi para exibir aqui para vocês, tá? Tem a média aqui do grupo 1 e do grupo 2 nas duas variáveis, tá certo? Que é água marinha e água doce, ok? Só para vocês terem acesso. Aí, da mesma forma, tinha até pedido para ver aqui, tem mesma coisa, o S1 e o S2. A gente vai utilizar o S1 e o S2 para combinar essas duas informações, né? Que é o S1 e o S2, as duas matrizes de covariância dessas duas variáveis. E aqui eu vou ter combinado com aquela mesma fórmula que eu mostrei para vocês nos slides, que é a pool eu botei em inglês combinada, né? Às vezes lá tem SC, mas é a mesma coisa. Então eu vou ter aqui, ó, a matriz de variância e covariância combinada, ou seja, ela vai condensar a informação da dispersão do grupo 1 e do grupo 2, né? Mas nas variáveis freshwater e marine, tá ok? Então tem aqui, eu coloquei S1, S2 e S-pool, ok? O arret, ele vai ser basicamente aquela fórmula lá. X, vetor de médias do grupo 1 menos vetor de média do grupo 2 vezes a inversa da matriz de variância com covariância combinada. É a função discriminante de Fischer clássica, ok? Então, tá aí. Né? Bem simples, tá? Professor, o que é isso? O que são esses dois valores na prática, para vocês enxergarem? Eu não tenho duas variáveis, freshwater e marine. Então, eu vou ter o quê? Os dois coeficientes, que eu vou traduzir essa informação aí, que eu tenho de duas variáveis, em uma única. Então, o primeiro indivíduo, eu multiplico menos 0,12 vezes o valor dele nessa freshwater, mais 0,05 vezes o valor dele na variável marine, ok? Então, eu pego esse vetor de dimensão 2, um vetor aleatório de duas dimensões, duas variáveis, e transformo em uma só, ok? Então, vou ter o que é o mhat? É exatamente o ponto de corte. Ou seja, quem está acima de 5,54 está num grupo e quem está abaixo de 5,54 está no outro grupo. Fica bem simples, tá certo? Então aqui, só organizando, tá? Mesma forma, uma forma diferente de reescrever, tá? Então continuando aqui, eu vou colocar esse comando watch. Então eu vou ter aqui o vetor, né? Contendo os indivíduos pelo grupo 1, tá? E pelo grupo 2, é equivalente à função discriminante 1 e 2, né, que ela pega 1 para o grupo 1, 2 para o grupo 2. Então, se eu tenho 100 indivíduos, 50 de um, 50 de outro, eu vou ter os valores condensados dessas informações, né, em uma única variável, um único vetor, tá, do grupo 1 e do grupo 2, que eu fiz com base ó, em x1 e x2, ou seja, os níveis do grupo 1 e do 2, tá? Então, o resultado, coloquei na forma de matriz, tá? Opa, e deu um errinho só para fazer a gente passar raiva. Sabe como é o R? Ah, não, que eu gerei a matriz para depois ir acrescentando essa informação, tá? Pronto.
Tá aí. Então tá aí, ó, os indivíduos do grupo 1 é para saber se é do Alasca, para saber se a espécie é do Canadá. Então eu vou ter a média e o desvio padrão de cada grupo, né, sintetizado através da função discriminante de Fisher, certo? Bem tranquilo. Então aquelas operações matriciais que eu mostrei para vocês, e que está no livro do Johnson, da Sueli, essencialmente estão aí feitas de forma matemática. Desenvolvi lá a função discriminante, calculei o mzinho, fiz o ponto de corte, agora o que é que eu faço? Só identificar, tá? Se eu quisesse fazer isso tudo pelo, sim, aí depois que eu faço, que eu tenho um ponto de corte, o vetor, eu vou identificar indivíduo a indivíduo, se ele está acima ou abaixo daquele valor de 5 ponto alguma coisa, bem tranquilo. Pelo pacote é o MAS, né? Então posso fazer a mesma coisa utilizando por grupo, não vai ser diferente, ele vai gerar a mesma ideia. Lembre-se que é o que é esse 0,5 aqui da priori, é você ter, se eu tenho dois grupos, o que é que ele vai assumir? A probabilidade de 0,5 para cada um. É extremamente natural. Quando você não tem informação, você faz isso que você maximiza a variância e se resguarda mais acerca dessa informação, tá? Então aqui aí vai para aqueles gráficos bem legais. O gráfico assumindo a função discriminante 1, que é o mais tem maior poder de discriminação, né? Os valores preditos, ou seja, eu estou condensando a informação de todos eles, né? Na função discriminante 1, está aqui, tá? A taxa de erro, que é o que eu vou fazer, basicamente exatamente o que eu fiz naquela lá deu 98%. Aqui, ó, esse lá deu 98, aqui deu um pouquinho maior, é como se desse 93, que é o quanto errou, tá? Errou em 7% dos dados, ou seja, 7 observações foram erradas. Aí aqui eu só faço basicamente a mesma coisa, mas escrevem de forma diferente, tá? Utilizando o comando LDA. Então, vou só rodar aqui para vocês terem acesso, mas é mais uma questão de organização. O erro lá não foi de 7%, não tem 100 observações, então qual foi, onde é que errou? Nesses 6 aqui, que eles foram classificados como Alasca e era do Canadá, e nesse indivíduo aqui, que era para ser do Canadá e foi classificado como do Alasca. Tá? Então essa é a matriz de confusão que eu mostrei para vocês na prática anterior. Tá? Então só para deixar isso bem evidente. Aí aqui eu tenho os vetores, né, de cada grupo, do grupo 1, do grupo 2, e vetor não, média e desvio padrão de cada grupo, tá? E esse gráfico eu acho bem legal, porque ele explica bem como é que o plano B faz, tá? A função discriminante de Fisher é a principal que foi proposta, tá? Mas a outra parte é o que? Assume distribuição normal. Então você tem aqui o grupo 1 do Alasca, grupo 2 do Canadá. Onde é que vai estar aqui a taxa de erro? Basicamente ela vai estar aqui, ó, nessa interseção aqui, onde elas se cruzam. Então, basicamente, é como se fosse essa área de interseção. Em teoria, que ia causar uma taxa de erro. Porque aqui eu tenho a média do grupo 1, média do grupo 2, tá? E aqui eu vou ter, entre essa interseção entre essas caudas, de cada grupo eu vou ter a taxa de erro. Fica bem evidente isso de ver para vocês. Professor, mas e por que normal? A teoria propôs assim, por isso que a gente coloca um priori de 0,5, tá? Que é a chance de indivíduo estar no grupo 1 no grupo 2, que nem a chance que a gente atribui a cara ou coroa. Ok? Bem simples. Então, esse gráfico eu acho importantíssimo para ver desse ponto de vista. Mas aqui eu construí, vocês vejam que ele não solta esse gráfico. Eu tive que fazer para deixar bem evidente para vocês. Mas o principal, como eu falei, vai ser esse aqui. Esse, que é para identificar bem com as coordenadas discriminantes, né? Quem está em qual grupo. E esse aqui, que utiliza a função discriminante 1, que é o que tem o maior poder de discriminação. Então você já tem acesso a fazer. Vocês viram que é bem simples fazer isso, vocês vão ter acesso a esses comandos. Só vou mudar o banco de dados. E depois eu falo do trabalho melhor, mas espero que vocês tenham compreendido. Vou marcar depois uma aula para a gente tirar dúvida também. Mas assistam as aulas aí que a gente depois vai tirar dúvida do que vocês viram, tá certo? Tranquilo, né?